Vocês têm uma tenda do encontro, como Moisés tinha? Leiam comigo em Êxodo 33, 7 a 11, para entender o que estou dizendo. Começando no versículo 7, diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés visitou constantemente a tenda do encontro. A tenda do encontro era o lugar onde o Senhor falava com Moisés face a face. Ele estava constantemente na presença do Senhor, que foi um fator transformador na sua vida e na sua fé. O respeito e a autoridade de Moisés, como podemos sentir aqui nesta passagem, como líder de Deus, nasceu do fato do povo ver que ele estava constantemente na presença do Senhor. Sem dúvida, Moisés via coisas com outros olhos depois de estar com o Senhor. Ele achava fortalecimento e soluções para situações que pareciam impossíveis, como foi no caso do maná, água da rocha, etc. Agora há uma lição aqui muito importante para nós. Para seus liderados, vocês são Moisés. Já pensaram nisso? Para os seus liderados, até certo ponto, vocês são Moisés. Quer dizer, sua vida de plena consagração ao Senhor é fundamental. E nós devemos mostrar por nossas vidas diárias que estamos na presença do Senhor e que Ele está transformando as nossas vidas para que nós possamos ajudar na transformação da vida deles. Moisés demonstrou uma capacidade quase inesgotável para tolerar, perdoar e interceder em favor do povo de Israel. Por quê? Porque, mais uma vez, ele estava constantemente na presença do Senhor. Porque o Senhor prometeu estar com ele. Ele sabia que não estava enfrentando os problemas sozinho. Porque estar na presença santa do Senhor criava uma verdadeira humildade da parte de Moisés. Ele percebia seus próprios defeitos e fraquezas. E por isso ele podia tolerar ainda mais os defeitos do povo. Porque estar na presença do Senhor o ajudava a sentir o amor intenso de Deus para com seu povo. E Moisés, sentindo este amor intenso da parte do Senhor para com seu povo, o ajudava a ter mais paciência, tolerância, perdão em favor do povo. Agora vamos pensar um pouco sobre os desafios de Deus ao seu povo. Os desafios do nosso Senhor sempre são ousados. Conquistar a terra prometida, por exemplo, foi um desafio ousado, entrando lá onde haviam vivido durante centenas de anos 7 nações grandes, armadas, preparadas. Sempre haverá vozes dizendo, não podemos.
É difícil demais. Voltem para trás. Somos fracos demais. Você lembra? Moisés mandou 12 espias para atravessar a terra lá. E essas foram as notícias que eles trouxeram de volta. Não podemos. Essas nações são grandes demais. Em Números capítulo 13. Voltem para trás. Somos fracos demais. Nós parecemos gafanhotos em nossos próprios olhos diante deles. O fato é que o medo paralisa, nos torna covardes. Em Números 13, versículo 26, os espias, 10 dos 12, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A voz do líder tem grande impacto no povo de Deus. Um grande impacto. Depois dos 10 líderes do povo falarem contra a ideia, a Bíblia diz, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Somente 2 disseram: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Josué e Calebe. Não é? Mas os outros disseram que não podemos. E toda a comunidade chorou a noite inteira. Uma vez que o líder espiritual está convencido da missão de Deus, que é a vontade de Deus, somente há uma opção ao líder fiel. O Senhor está conosco, não tenham medo, é certo que venceremos. Citando as palavras dos 2, Josué e Calebe. Agora vamos pensar um pouco sobre textos chaves que fortalecem o ânimo do povo de Deus. Essas são palavras, parte do Pentateuco, parte do Novo Testamento, mas esses são textos chaves das promessas de Deus para o seu povo e, em especial, para aqueles que são seus líderes espirituais no serviço a Deus. Por exemplo, em Números 11, versículo 23, o povo estava reclamando da falta de comida, do tipo de comida. Né? E o Senhor disse: estará limitado o poder do Senhor. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E naquela passagem, o Senhor mandou milhares e milhares de cordonizes para o povo de Israel satisfazer a sua fome. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, disse Deus a Josué. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Outra promessa de Deus. Estarei com vocês até o fim dos tempos, Jesus falou aos seus discípulos. E ele diz em Hebreus 3, versículo 5, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Efésios 3, de novo, aquele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Em Atos 11, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. No livro de Reis, você lembra aquela passagem? O Senhor abre os olhos dele, do seu servo, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, essas são passagens que nos lembram a todos nós da promessa do nosso Deus, que Ele sempre estará conosco, que Ele nunca nos abandonará, que não há nenhum inimigo mais poderoso do que o nosso Deus. Se é a missão de Deus, a vontade de Deus, somente há uma opção: adiante, avante, vamos seguir adiante, confiando no Senhor,
que a sua mão é poderosa para fazer até infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Seu poder que opera em nós, palavra de Deus. Agora, como determinamos se algo é a vontade do Senhor? Sabemos que Deus revelou sua vontade diretamente a Moisés, na tenda do encontro, geralmente, mandando que ele preservasse essas revelações por escrito. Hoje temos as revelações de Moisés, de Deus a Moisés, preservado no Pentateuco, não é? Que ele preservou para nós. Hoje, Deus revela a sua vontade por Cristo, na palavra preservada por seus apóstolos e profetas no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E esta palavra preservada por Cristo, revelada a nós, Paulo diz em 2 Timóteo 3, esta é a Escritura, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Devemos consultar a palavra do Senhor e também devemos orar e refletir sobre as coisas que Deus tem nos revelado, pedindo orientação da parte de Deus. Paulo, escrevendo ao seu filho espiritual na fé, Timóteo, depois de dar certas instruções a ele diz em 2 Timóteo 2, versículo 7, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Eu acho que é um bom conselho para nós, não é? Devemos abrir, estudar, consultar a palavra do Senhor, depois refletir no sentido desta palavra, confiando que o Senhor nos dará entendimento, Ele nos ajudará a entender qual é a sua vontade. Em Efésios 1, versículo 17, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então aqui podemos ver que a oração também faz parte de determinar a vontade de Deus em qualquer coisa. Uma coisa interessante, o grande líder Josué, que foi aquele que recebeu a liderança de Moisés, que ajudou os israelitas a conquistarem a terra de Canaã, ele cometeu um grande pecado certa vez. Em Josué 9, versículo 14, nos fala sobre isto. O Senhor tinha falado para Josué e os israelitas: olha, quando vocês entram lá na terra prometida, vocês não fazem acordos, alianças, pactos com as nações lá. Ninguém. Você não faz nenhum acordo com o pessoal que mora lá atualmente. Então, eles entrando, logo depois de entrar, chega um povo, representante de um povo. Eles chegaram com roupas desgastadas, apresentando que tinham estado de viagem bem longe, e enganaram os israelitas, dizendo: olha, nós não moramos aqui na terra, moramos bem longe daqui, mas ouvimos dizer que vocês estão realmente entrando, estão conquistando as nações, então queremos fazer um pacto de paz, um acordo de paz. E em capítulo 9, versículo 14, a Bíblia diz: Josué não consultou o Senhor. Eles estavam lá se apresentando como se morassem bem longe de lá. E era tudo mentira.
Mas Josué, o pecado de Josué é que ele não consultou o Senhor antes de fazer este acordo, que acabou sendo um acordo trazendo muitos problemas para a nação de Israel. Sabe que isso acontece conosco também, muitas vezes. Fazemos os nossos planos sem consultar o Senhor, pensando que simplesmente porque saiu um plano da nossa cabeça que automaticamente Deus vai aprovar. Não. Devemos estudar sua palavra em passagens que se aplicam ao assunto e devemos consultar o Senhor em oração, em reflexão, pedindo que Ele nos oriente. Devemos ajudar os irmãos a entenderem que não é o tamanho do desafio que importa, mas sim a presença e o poder de Deus. Quando se fala relacionado com a vontade de Deus. O importante não é o tamanho do desafio, mas sim se Deus aprova, se Deus está presente, se Deus está atuando e nos abençoando. Leiam comigo em Salmos 121, uma passagem super linda, gosto demais, que se aplica exatamente a isso, que olhamos ao Senhor para aprovar os nossos planos, para nos trazer ajuda, socorro, direção, orientação. Salmos 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Se os nossos planos, se não consultamos o Senhor em nossos planos, e estamos fazendo tudo com esforço próprio, onde está o espaço para Deus? Onde está o espaço que o nosso Deus pode agir? Se não consultamos o Senhor, se não convidamos o Senhor para realmente nos ajudar, para fazer parte deste plano, então não estamos deixando espaço para Deus agir naquilo que fazemos. Você lembra de João 15, de versículo 1 a 5? Vamos ler lá, a palavra de Jesus, mas mais uma vez que se aplicam tão bem àquilo que estamos falando. João 5, João 15, de 1 a 5. Jesus falando com seus apóstolos, um pouco antes da sua morte. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, Jesus está afirmando exatamente a mesma coisa que estamos dizendo aqui, que os nossos planos devem ser planos que o Senhor aprova. Devem ser planos que o Senhor está presente. Devem ser planos em que Ele está nos podando, como ramos. Ele está podando, Ele está preparando, Ele está abençoando as coisas que queremos fazer. Então, assim que determinamos a vontade do nosso Senhor. Outra verdade, outro ponto, outra peça em nosso quebra-cabeça,
que estamos construindo sobre este assunto de liderança espiritual. Moisés era um verdadeiro pastor. Ele não foi simplesmente um assalariado pago para cuidar da nação de Israel. Ele amava o povo de Israel, mesmo com todos os seus defeitos. Ele amou a nação ao ponto de pedir que Deus o riscasse do livro da vida para salvar o povo de Israel da destruição, em Êxodo 32, versículo 32. Paulo também, um outro exemplo de uma pessoa que era um verdadeiro pastor, não um assalariado. Ele diz em Romanos 9, versículo 3, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. E, logicamente, o maior exemplo de todos, o próprio Senhor Jesus. Em João 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o líder espiritual não é um assalariado. Não trabalhamos porque recebemos algo. Trabalhamos por dedicação, consagração ao nosso Senhor. Algumas das decepções maiores para o povo de Deus vêm quando os que pastoreiam o rebanho fogem, abandonando as ovelhas. Jesus fala sobre isso em João 10, versículo 12, ele diz, o salariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. E podemos ver exemplos disto no Novo Testamento, em 2 Timóteo 4, versículos 9 e 10, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas fazia parte da equipe de Paulo durante um bom tempo. Era um companheiro de trabalho de Paulo. Mas em algum momento, a Bíblia não explica porquê, não nos dá as razões porquê, mas diz simplesmente, em determinado momento, Demas, amando este mundo, abandonou Paulo e o deixou. Sem dúvida, foi um momento difícil, foi um momento de certo desânimo, decepção da parte de Paulo e de todos que trabalhavam junto com Paulo e Demas até aquele momento. Então, sempre que os servos abandonam a obra, abandonam as ovelhas, abandonam o povo de Deus, realmente é um momento de certo desânimo. Todo líder passa por momentos difíceis. Todo líder terá que decidir, mais dia, menos dia, fico, enfrento o perigo ou abandono os meus irmãos? Todo líder passa por isso. Fico, enfrento o perigo ou abandono, largo a minha responsabilidade e deixo que os irmãos se virem, né, sozinhos. Muito importante.